A cena parecia já ensaiada. No plenário do Supremo Tribunal Federal, o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, ergueu a voz em tom solene e declarou: "Estamos encerrando ciclos de atraso na história brasileira, marcados pelo golpismo e pela quebra da legalidade constitucional, palavras que soaram como um ponto final, mas que na prática abriram ainda mais feridas no cenário político nacional. Muitos viram naquele discurso não apenas a defesa da decisão tomada, mas uma tentativa de legitimar uma narrativa que agora começa a ser questionada até mesmo dentro das próprias estruturas jurídicas do país." Logo depois, o decano Gilmar Mendes reforçou a importância da decisão, com aquele ar de quem dita as regras do jogo e não apenas participa dele. Mas foi a fala da ministra Carmen Lúcia que incendiou o debate. Citando Vitor Hugo e sua obra História de um Crime, ela trouxe para dentro da sessão uma reflexão perigosa, que às vezes o mal precisa ser aplicado para se alcançar o bem. A frase, embora literária, caiu como uma bomba no plenário e no país. Juristas e políticos reagiram de imediato. Se a própria ministra admite que estão aplicando o mal, então confessaram o óbvio. Abandonaram a Constituição para perseguir adversários. Disparou um deputado da oposição que pediu para registrar em ata seu protesto. O detalhe é que, ao fazer essa citação, Carmen Lúcia abriu uma brecha que pode custar caro. Advogados de defesa já trabalham com a tese de que a ministra teria contaminado o julgamento ao admitir publicamente que havia ali um afastamento do devido processo legal. Essa fala é ouro para nós. É a admissão de que a corte sabe que está usando caminhos fora da legalidade, sob a justificativa de um bem maior. Isso anula todo o julgamento, disse um dos advogados de defesa de Anderson Torres, condenado a 24 anos. No meio da tensão, o voto do ministro Luiz Fux surgiu como uma espécie de divisor de águas. Ele desmontou, ponto a ponto, a denúncia apresentada, mostrando que não havia provas concretas para condenar e que o Supremo sequer seria competente para julgar. O caso, em primeira instância, citou jurisprudências, doutrinadores clássicos e resgatou precedentes que deixaram claro que o processo tinha falhas insanáveis. Foi além. Lembrou que, se os atos atribuídos a Jair Bolsonaro ocorreram enquanto presidente, deveriam ter sido analisados pelo plenário. Se ocorreram após deixar o cargo, deveriam ter ido para a primeira instância. A turma não é o lugar para esse julgamento, cravou Fux, em um dos momentos mais tensos da sessão. As palavras ecoaram não apenas dentro do STF, mas também no Congresso. Nos corredores do Senado, o nome de Paulo Goni, atual procurador-geral da República, indicado para a recondução ao cargo, passou a ser repetido com desconfiança. Foi dele a peça acusatória que serviu de base para o relator, ministro Alexandre de Moraes, construir seu voto. Se o voto do relator foi demolido, a acusação também cai por terra. E quem assina essa acusação? O procurador que agora pede o aval do Senado disparou um senador da base governista, em conversa reservada. Enquanto isso, a defesa de Bolsonaro soltava uma nota dura. O ex-presidente nunca atentou contra o Estado Democrático de Direito. Jamais participou de qualquer plano e muito menos dos atos do 8 de janeiro. As penas impostas são desproporcionais e totalmente descabidas. Recorreremos às instâncias internacionais. A referência a cortes fora do Brasil deixou clara a estratégia: levar a disputa para além das fronteiras nacionais, colocando o STF sob escrutínio mundial. Na Câmara dos Deputados, o clima era de ebulição. Alguns parlamentares enxergavam na fala de Fux uma oportunidade para avançar no projeto de anistia que tramita no Congresso. Se o próprio Supremo mostra divisão e admite contradições, temos ainda mais motivos para pacificar o país com uma anistia ampla, afirmou um deputado ligado ao Centrão. Do outro lado, aliados do governo rebatiam: anistia é impunidade. Não podemos permitir que quem atentou contra a democracia saia ileso. O Brasil se vê, mais uma vez, no fio da navalha. A narrativa construída pela maioria da corte de que era preciso agir para evitar um golpe, agora é confrontada pela lógica do voto divergente e pela confissão involuntária de uma ministra, que, ao citar Vitor Hugo, acabou entregando mais do que deveria. Não é apenas uma disputa jurídica. É uma batalha de versões, em que cada palavra pesa toneladas. A cena descrita por analistas lembra um teatro, em que ministros riam,
trocavam olhares e até faziam comparações com resultados de futebol, enquanto decidiam penas que mudam destinos e influenciam a própria história do país. Para alguns, isso é deboche, para outros, é a prova de que não havia a seriedade necessária para condenar, como disse um senador oposicionista em plenário. Se a decisão fosse tão sólida, não precisariam rir, não precisariam ignorar o voto de Fux. O que eles temem é a revisão, porque sabem que a base desse julgamento é frágil. O debate agora extrapola o STF e se espalha pela sociedade, pelo Congresso e até pelo exterior. E a grande pergunta fica no ar. Se o julgamento é tão sólido como afirmam, por que tanto medo de revisitar os argumentos? Por que tanta pressa em encerrar a discussão? O silêncio sobre essas questões pode custar caro, porque abre espaço para que a resistência política pinte o processo como perseguição e não como justiça. No dia seguinte ao julgamento, os corredores de Brasília fervia, deputados e senadores disputavam espaço diante das câmeras para marcar posição. A fala de Luiz Fux virou munição política. No plenário da Câmara, um discurso inflamado do deputado Carlos Jorge ecoou entre os microfones. O ministro Fux demonstrou que não havia provas, apenas suposições. Isso não é justiça, é vingança. É preciso parar essa perseguição, e a anistia será o caminho para devolver paz ao Brasil. A reação foi imediata. Parlamentares da esquerda subiram à tribuna e acusaram Jorge de tentar transformar criminosos em heróis. No Senado, a situação não era menos tensa. A recondução de Paulo Gonet à Procuradoria-Geral da República, antes tratada como certa, passou a enfrentar resistências. Senadores começaram a questionar se o procurador teria atuado mais como um roteirista político do que como chefe do Ministério Público. Um dos mais contundentes foi o senador Eduardo Girão, que declarou: "Não podemos carimbar a recondução de alguém que assinou a denúncia sem provas, que serviu de alicerce para condenações questionáveis. O Brasil não precisa de acusadores de ocasião, mas de guardiões da Constituição." Em meio à pressão, Gonide buscou apoio junto a líderes governistas. Fontes no Congresso revelaram que ele teria feito reuniões reservadas para garantir votos e assegurar sua permanência no cargo, mas a sombra do voto de Fux pairava sobre ele. A narrativa de que o processo foi conduzido com pressa e baseado em hipóteses ganhou corpo e começou a atingir até parlamentares mais alinhados ao Planalto. A imagem do Ministério Público saiu arranhada. A recondução de Gondi não é mais automática, confidenciou um senador da base governista. Enquanto isso, nas redes sociais, as falas de Carmen Lúcia viralizavam. A citação de Vitor Hugo, interpretada como a admissão de que era necessário aplicar o mal para atingir o bem, tornou-se combustível para opositores. Vídeos circulavam com trechos do julgamento, acompanhados de comentários ácidos. Eles próprios confessaram que estão fazendo o mal. Deputados como Nicolas Ferreira exploraram a polêmica. Se até ministros admitem que estão praticando o mal, onde está a moral para condenar qualquer brasileiro? Isso não é democracia. É tirania com toga U. O governo tentava contra-atacar. O líder do executivo no Senado, Jacques Wagner, buscava construir a narrativa de que as decisões do STF eram necessárias para conter o que chamou de ameaça real à democracia. Mas a argumentação encontrava resistência. Senadores independentes lembravam que, até então, nenhuma prova concreta de tentativa de golpe havia sido apresentada, apenas interpretações, suposições e discursos inflamados. A Constituição não pune intenções, pune atos. E onde estão os atos? Onde está a execução de um suposto golpe? Indagou, em plenário, o senador Marcos Rogério. Esse clima acendeu uma nova faísca. A tramitação da lei da anistia. Deputados articulavam a possibilidade de acelerar o processo em resposta ao que chamaram de excessos do Supremo. O relator da proposta, pressionado, afirmou que analisaria de forma criteriosa os votos divergentes para fundamentar a necessidade de perdoar réus que, segundo ele, foram vítimas de um julgamento mais político do que jurídico. A bancada governista reagiu com força, alegando que a aprovação da anistia abriria as portas para novos ataques à ordem democrática. Na opinião pública, o assunto se transformou em um divisor de águas. Nas ruas, apoiadores de Bolsonaro viam, no voto de Fux e na fala de Carmen Lúcia, a prova de que o STF havia passado dos limites.
Já setores progressistas defendiam que o Supremo agiu corretamente para preservar a democracia. Mas até mesmo dentro da base governista havia vozes preocupadas com o tom do julgamento. Um deputado ligado ao PT confidenciou: não precisava daquela postura de deboche, de risadas em plenário. Isso dá munição para a oposição. O momento pedia sobriedade. A crítica também veio de fora do país. Em alguns veículos internacionais, chamou a atenção a cena de ministros sorrindo enquanto discutiam penas severas contra réus. Essa imagem foi usada por parlamentares brasileiros para sustentar a tese de que o julgamento estava mais próximo de um espetáculo político do que de um processo judicial. Se até a imprensa estrangeira estranhou, como podemos passar ao mundo a imagem de que tudo foi conduzido com lisura? Questionou o senador Plínio Valério. Em paralelo, advogados das defesas preparavam um arsenal de recursos. O objetivo era explorar ao máximo as contradições expostas no julgamento. A estratégia era clara. Primeiro, recorrer ao próprio STF, mesmo sabendo das dificuldades. Depois, levar os casos a instâncias internacionais, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Se o Brasil não corrigir seus erros, o mundo cobrará. E a história fará justiça, declarou a defesa de Bolsonaro em nota pública. O clima, portanto, é de confronto aberto. O voto de Fux virou símbolo da resistência, a fala de Carmen Lúcia virou polêmica nacional e a recondução de Goni passou de questão burocrática a campo de batalha político. Enquanto isso, o Congresso se prepara para o próximo round. Decidir se a anistia será a resposta institucional à crise. Entre discursos inflamados e articulações de bastidores, a sensação é de que o país caminha para mais uma virada inesperada. O debate sobre a anistia se transformou em um campo minado no Congresso Nacional. Desde o voto de Luiz Fux, apontando as falhas do processo, deputados e senadores da oposição passaram a usar a palavra como palavra de ordem. Nos corredores da Câmara, era comum ouvir frases como: se até no Supremo há divergências claras. É hora de pacificar o país com uma anistia ampla. A pressão aumentava a cada dia, e o tema deixou de ser apenas uma pauta jurídica para se tornar um braço de ferro político entre governo, oposição e o próprio Supremo. Um dos discursos mais duros veio do deputado Marcel Van Hatten, que da tribuna afirmou: se a ministra Carmen Lúcia admite que o mal foi aplicado para se alcançar um bem, está confessando que houve violação da Constituição. E se houve violação da Constituição, como podemos aceitar essas condenações? O único caminho para restabelecer a paz e corrigir essa injustiça é a anistia. A fala foi aplaudida por parlamentares da oposição, mas também recebeu vaias de aliados do governo. Do outro lado, a bancada governista buscava sustentar a narrativa de que a anistia seria um retrocesso. O líder do governo na Câmara, José Guimarães, rebateu em tom firme: não confundam divergência jurídica com inocência. O que vimos foi uma tentativa clara de golpe contra a democracia brasileira. A anistia seria um tapa na cara do povo que resistiu a esse ataque. Não vamos permitir que golpistas sejam absolvidos sob o pretexto de pacificação. A fala encontrou eco entre deputados de esquerda que subiram o tom. O Brasil precisa de memória, não de esquecimento. A tensão também tomou conta do Senado. Parlamentares independentes como Soraya Tronic começaram a defender uma saída negociada. Não se trata de impunidade, mas de pacificação. O país precisa olhar para frente. O que não podemos é perpetuar um clima de perseguição que divide. Ainda mais os brasileiros. Sua fala foi recebida com cautela, mas mostrou que a ideia da anistia começava a seduzir até setores que não estão ligados diretamente ao bolsonarismo. Nos bastidores, líderes do Centrão avaliavam que apoiar a anistia poderia render dividendos eleitorais. Principalmente em regiões onde a base de Bolsonaro continua forte, é uma pauta popular em muitas cidades. Se o Congresso não responder, quem vai pagar a conta somos nós, nas urnas, confidenciou um deputado do PP. Enquanto isso, a oposição aproveitava cada brecha para desgastar o governo e o STF. O senador Flávio Bolsonaro disparou em entrevista: meu pai está sendo perseguido. Não há provas, apenas narrativas. O Supremo se afastou da Constituição e agora cabe ao Congresso corrigir isso. Se o STF não garante a justiça, nós vamos garantir com a anistia. A declaração incendiou o debate e aumentou ainda mais a polarização. No Planalto, a preocupação crescia, assessores diretos do presidente Luiz.
Inácio Lula da Silva alertavam que a pressão pela anistia poderia se transformar em uma onda política capaz de engolir parte da base governista. O temor era que deputados do Centrão, pressionados pelas suas bases eleitorais, se juntassem à oposição para aprovar a proposta. A gente não pode perder o controle dessa pauta. Se a anistia avançar, será uma derrota política irreversível para o governo, teria dito o ministro Palaciano em reunião reservada. A reação governista foi imediata. Reuniões foram convocadas às pressas para alinhar o discurso e reforçar a narrativa de que a anistia equivaleria a um perdão aos inimigos da democracia. Parlamentares alinhados ao PT passaram a citar episódios históricos para tentar sensibilizar a opinião pública. O deputado Paulo Teixeira afirmou em plenário: "A história nos mostra que a anistia pode apagar crimes que jamais deveriam ser esquecidos. Se hoje anistiarmos atos contra a democracia, amanhã estaremos pavimentando o caminho para novos ataques." Mas a oposição não recuava. Pelo contrário, passou a explorar imagens do julgamento, especialmente os momentos em que ministros riam ou trocavam olhares descontraídos durante a definição das penas. Esses trechos eram apresentados em vídeos curtos nas redes sociais, sempre acompanhados da pergunta: "Você acha justo condenar sem provas?" E ainda ri disso. O material viralizava e a pressão popular sobre os parlamentares aumentava. Advogados também entraram na ofensiva. Em entrevistas, repetiam a mesma linha. O voto de Fux expôs as fragilidades do processo. E a fala de Carmen Lúcia confirmou a percepção de que o STF abriu mão da imparcialidade. Um dos defensores chegou a afirmar: "Se o Congresso não agir, a anistia virá pela via internacional. Nenhum tribunal sério no mundo aceitaria condenações baseadas em intenções, e não em provas." Esse ambiente inflamado abriu espaço para um novo ingrediente: a possibilidade de que a lei de anistia se torne o grande tema político do ano. Deputados já falavam em antecipar votações e acelerar os trâmites. Um grupo chegou a sugerir que a anistia fosse pautada antes mesmo do recesso parlamentar, para dar uma resposta rápida ao país. Ao mesmo tempo, o STF reagia com sinais de irritação. O ministro Alexandre de Moraes deixou escapar, em uma entrevista informal, que o Congresso não deveria legitimar criminosos com perdões irresponsáveis. A fala repercutiu imediatamente, com parlamentares acusando o magistrado de interferência indevida no legislativo. O senador Rogério Marinho não perdeu tempo. O Supremo precisa respeitar os limites de cada poder. Não cabe a ministro nenhum ditar como o Congresso deve votar. Essa interferência é mais um capítulo da crise institucional que vivemos diante desse cenário. Fica claro que o voto de Fux e a frase de Carmen Lúcia não apenas incendiaram o debate jurídico, mas também colocaram lenha na fogueira política. O país está dividido entre os que querem punir exemplarmente e os que defendem a anistia como caminho de pacificação. O que está em jogo não é apenas o destino de Bolsonaro e seus aliados, mas o futuro da própria relação entre os poderes. Enquanto o Congresso travava batalhas internas sobre a anistia, um novo elemento começou a rondar Brasília: a pressão internacional. Advogados das defesas de Bolsonaro, de Anderson Torres e de outros condenados já haviam anunciado que recorreriam à Corte Interamericana de Direitos Humanos. A simples menção a esse caminho repercutiu fora do país, em universidades estrangeiras e fóruns jurídicos internacionais. Começaram a circular análises questionando os fundamentos do julgamento no STF. O voto de Luiz Fux e a frase de Carmen Lúcia eram os pontos centrais dessa discussão. Um professor de direito internacional chegou a escrever em uma revista acadêmica europeia: "Quando um tribunal constitucional admite, por palavras de seus próprios juízes, que o mal pode ser aplicado para alcançar o bem, abre-se a porta para justificar qualquer arbitrariedade." Essa frase, reproduzida nas redes sociais, chegou rapidamente a parlamentares brasileiros que não perderam a oportunidade de alimentar o debate. No Palácio do Planalto, a preocupação era evidente. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi informado de que a pressão poderia afetar até mesmo negociações comerciais e diplomáticas. A imagem do Brasil como um país que desrespeita o devido processo legal pode trazer custos, alertou um assessor próximo. A recomendação era reforçar o discurso de que o STF agiu para proteger a democracia, mas, ao mesmo tempo, preparar terreno para o caso de uma decisão internacional
desfavorável. Enquanto isso, o ministro Alexandre de Moraes endurecia o tom em declarações reservadas. Deixou claro que não toleraria o que chamou de tentativa de intimidação institucional por via internacional. A postura foi vista por alguns como um sinal de nervosismo. Senadores da oposição reagiram com ironia. Quem não deve não teme. Se o julgamento foi tão sólido, por que tanto medo de cortes internacionais? Provocou Rogério Marinho em plenário. O clima de tensão também chegou às ruas. Manifestações começaram a ocorrer em várias capitais, com apoiadores do ex-presidente. Bolsonaro exibindo cartazes com frases como "sem provas não há condenação" e "queremos justiça, não perseguição". Em resposta, movimentos ligados à esquerda organizaram atos defendendo o STF e afirmando que qualquer tentativa de anistia representaria uma traição à democracia. O país se polarizava ainda mais e o Congresso sentia o peso dessa divisão. Dentro do Senado, o nome de Paulo Gonet tornou-se um símbolo da crise. Sua recondução à PGR já não era mais tratada como um simples procedimento. Cada sessão, cada reunião de comissão era marcada por discussões sobre sua responsabilidade na denúncia que deu origem às condenações. Como podemos reconduzir alguém que assinou uma peça acusatória demolida em plenário por um ministro da própria corte? Questionou em voz alta o senador Eduardo Girão. Até mesmo senadores que antes votariam a favor começaram a recuar, temendo o impacto político junto às suas bases. No campo jurídico, as contradições do julgamento seguiam sendo exploradas. Advogados repetiam que o próprio Supremo havia se colocado em uma posição insustentável ao ignorar o voto técnico de Fux e adotar como fundamento a interpretação de intenções. O direito não pune pensamentos. O direito pune atos concretos. E onde estavam os atos? Onde estava a violência exigida pelo tipo penal? Onde estava a execução de um golpe que nunca ocorreu? Insistia a defesa em entrevistas e petições. A repercussão internacional começava a ganhar contornos perigosos para a imagem do país. Diplomatas relataram que em encontros formais, como na Organização dos Estados Americanos, o assunto começava a surgir nas conversas de bastidores. O Brasil está sob observação. Se não houver uma correção interna, haverá pressão externa, teria dito o embaixador latino-americano. No meio desse turbilhão, a pauta da anistia ganhava ainda mais força. Deputados do Centrão enxergavam no movimento internacional uma oportunidade. Se o país corresse o risco de ser condenado em cortes externas, a saída política interna seria conceder anistia e encerrar o assunto. Essa tese era repetida em reuniões fechadas e começou a ganhar espaço no noticiário político de Brasília. Mas o governo resistia. Não aceitaremos anistia para quem atentou contra a democracia, insistia o líder José Guimarães, ecoando o discurso de Lula de que não se pode perdoar golpistas. Porém, até mesmo dentro do PT, havia quem admitisse que a situação se tornava insustentável. Se o STF errou na forma, se há uma percepção de injustiça, é o Congresso que pagará a conta política. Precisamos encontrar uma saída negociada, confessou em off um deputado governista. A cena final dessa semana de tensão mostrou como o Brasil está mergulhado em um embate que mistura direito, política e narrativa. No plenário do Supremo, ministros riam enquanto definiam condenações. No Congresso, parlamentares trocavam acusações sobre anistia e perseguição. Nas ruas, brasileiros se dividiam em manifestações antagônicas. E no exterior, acadêmicos e diplomatas começavam a questionar se a maior corte do país não havia cruzado a linha que separa a justiça de política. No fundo, a pergunta que ecoa é simples, mas devastadora. Se a decisão era tão sólida, por que tanto medo da revisão? Se a Constituição foi realmente respeitada, por que ministros citam que às vezes é preciso aplicar o mal para se alcançar o bem? A dúvida instalada não é apenas sobre os réus condenados, mas sobre a própria legitimidade do Supremo Tribunal Federal. E assim, diante de um país dividido, a narrativa política se redesenha. Para uns, o STF salvou a democracia. Para outros, rasgou a Constituição em nome de uma perseguição. No meio disso, o Congresso carrega a responsabilidade de decidir se concederá anistia, se enfrentará o Supremo ou se cederá às pressões externas. Seja qual for o caminho, uma coisa já está clara. O Brasil entrou em um novo ciclo, onde cada decisão será julgada
não apenas pelos tribunais, mas pela história. O Brasil vive um momento decisivo, enquanto ministros se contradizem e políticos se dividem. Cresce a pergunta que ninguém consegue calar: estamos diante de justiça ou de perseguição política? A verdade é que essa batalha não termina aqui. Cada palavra dita no Supremo, cada voto no Congresso e cada voz nas ruas moldará o futuro do país. E a dúvida que paira no ar é clara: quem está realmente escrevendo a história do Brasil, menos a Constituição ou a política de ocasião?